Primeiro exemplo, o conjunto de todos os pontos que estão a 3 centímetros do ponto A. Obviamente, esse lugar geométrico é a circunferência de raio 3. Para obtê-la, vamos abrir o compasso com 3 centímetros, centrar no ponto A e construir a circunferência. Todos os pontos que formam esta circunferência estão a 3 centímetros do ponto A. Essa distância é o raio da circunferência. Somente os pontos que pertencem a esta circunferência é que estão a 3 centímetros do ponto A. Vamos obter o lugar geométrico dos pontos que equidistam de A e B. Vamos pegar o compasso com uma abertura qualquer, que seja pelo menos maior do que a metade da distância entre os pontos A e B. Centrando no ponto B, construímos um arco. Centrando no ponto A, outro arco, de tal forma que os dois se interceptem. Nos pontos 1 e 2, com a régua, eu construo uma reta que passa por 1 e 2, que é a reta mediatriz do segmento AB. Essa reta, então, ela é formada por todos os pontos que são equidistantes de A e B. O ponto 1 está à mesma distância de A e de B, porque ele foi obtido a partir de um arco de mesmo raio, com centro A e centro em B. O mesmo vale para o ponto 2. Se eu alterar a abertura do compasso e repetir o procedimento, construo um arco, centrando em B, depois em A. Notem que os arcos vão se cruzar exatamente sobre a reta mediatriz, independente da abertura utilizada. O que prova que esse processo determina o conjunto de todos os pontos equidistantes de A e B. Mais uma questão. Por que o compasso tem que ser no mínimo maior do que a metade da distância entre os dois pontos? Porque se for menor que essa metade, quando eu fizer um arco centrando em B, depois um arco centrando em A, eles não vão gerar pontos da mediatriz, porque eles não vão se interceptar. O próximo lugar geométrico, que vamos chamar de LG3, é o conjunto dos pontos que são equidistantes de uma reta. Então, dada a reta R, vamos obter o conjunto dos pontos que estão a 3 centímetros de R. Esses pontos irão pertencer a um par de retas paralela a R e que estão a 3 centímetros de R. Para construir então um par de retas paralelas à reta R, primeiro vamos construir aqui uma perpendicular. Para isso, pegamos aqui dois pontos quaisquer, com o compasso, vamos obter aqui dois arcos, em cima e dois embaixo. Chamemos esses pontos de 1 e 2. Traçamos a perpendicular. Vamos obter mais uma perpendicular. Vou pegar um ponto aqui. Com o compasso vou obter dois pontos aqui sobre a reta. Estou usando aqui um processo diferente ao que eu usei aqui. Agora abro o compasso, abertura maior. Centra nesses dois pontos e constrói aqui dois arcos para obter um outro ponto. Chamemos aqui de 3 e esse de 4. Por 3 e 4,
vai passar uma perpendicular à reta R. Então aqui mede 90 graus e aqui mede 90 graus. Agora eu vou obter as paralelas. Elas estão a 3 centímetros de R, então vou abrir o compasso com 3 centímetros. Marcar essas medidas aqui na reta perpendicular dos dois lados. Aqui na outra perpendicular também. Obtendo aqui os pontos 5, 6, 7 e 8. Por 5 e 8, passo uma reta. Por 6 e 7, passo outra reta. Chamemos essa aqui de R', R duas linhas. E aí está um par de retas paralelas a R e que estão a 3 centímetros dela. Chamemos então LG4 o conjunto dos pontos que são equidistantes de duas retas R e S. Temos duas possibilidades: retas paralelas e retas concorrentes. Vamos ver o caso das retas concorrentes. Nesse caso, esse conjunto de pontos será a bissetriz do ângulo formado por essas retas. Eu tenho esse ângulo e tenho esse. Então, vamos construir as bissetrizes. Vamos centrar aqui no vértice, onde as retas se interceptam. Construir aqui um arco, pegando dois lados. Agora, nesses pontos, chamar aqui de 1 e 2. Centrando em 1 e 2, vamos obter 3. Vamos chamar aqui de O. Então, passando por O e 3, teremos a bissetriz de R e S. Mas tem aqui também outro ângulo. Vamos repetir o processo na obtenção da bissetriz desse ângulo aqui. Tem aqui o ponto 2, pegar aqui 4. Centrando em 2 e 4, vamos obter aqui um outro, mais dois arcos que se interceptam no ponto 5. Passando por 5 e O, teremos a outra bissetriz desse ângulo. Aqui também é bissetriz das retas RS. Então essas duas bissetrizes, elas formam o conjunto de todos os pontos que são equidistantes das retas R e S. O que garante que a bissetriz é um conjunto de pontos equidistantes das duas retas aqui, R e S? Vamos considerar um ponto qualquer. Esse ponto aqui, vamos chamar de P. Para obter a distância desse ponto até a reta, eu vou traçar um segmento perpendicular à reta. O mesmo para outra reta aqui. Como essa reta aqui ela é bissetriz, então esse ângulo é congruente a esse. Esse ângulo é de 90 graus e esse ângulo é de 90 graus. E esse lado aqui, de P até O, é comum aos dois triângulos. Então nós temos aqui o caso de congruência de triângulos: lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então esses dois triângulos são congruentes. Significa que esse lado aqui do triângulo é igual a esse. Ou seja, essa distância é a mesma que essa. Logo, o ponto P ele é equidistante das duas retas. Isso vale para qualquer ponto sobre a reta, essa reta bissetriz. Tanto desta quanto desta. Bom, agora o segundo caso. As retas R e S são paralelas. Os pontos, então, serão pertencentes a uma reta que fica exatamente entre as duas. Para obter essa reta, vamos construir uma perpendicular a RS. Vou obter essa perpendicular de uma maneira diferente.
das que eu fiz anteriormente. Vamos construir aqui um arco. Chamar aqui de 1. Vou centrar em 1, obter 2, centrar em 2, obter 3, centrar em 3 e obter 4. Vamos chamar aqui de A. Por A e 4, eu obtenho uma perpendicular, que é uma reta auxiliar. O que garante que essa reta é perpendicular? Se eu considerar os pontos A, 1 e 2, eu tenho um triângulo equilátero. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, essa abertura aqui vai me dar um ângulo de 60 graus. Com mais 60, 120. Tomando 3 e 2 para obter 4, eu estou usando o processo de obtenção da bissetriz. Então, eu obtenho aqui um ângulo de 30 graus com 60, 90. Podemos agora ou repetir o processo aqui desse lado e achar o ponto médio dos dois, ou eu posso simplesmente, vamos pegar aqui o ponto 5, então obter a mediatriz do segmento que liga A até 5. Então vamos lá. Abrindo o compasso, com medida superior à metade da distância entre A e 5, vou construir aqui um arco. Na verdade já tem esse aqui já que está com o mesmo raio. Agora centrando em 5, construir aqui outro arco, obtendo os pontos 6 e 7. Agora é só construir a mediatriz. Então nós temos aqui a mediatriz, ela passa pelo ponto médio desse segmento, então significa que ela está exatamente no meio das duas retas paralelas RS. E como ela é perpendicular ao segmento A5, que é perpendicular à reta S, então nós temos aqui ângulos correspondentes. Essa reta aqui seria transversal, e então essas duas aqui são paralelas. Logo, as três retas são paralelas entre si. Neste exemplo, vamos combinar dois ou mais lugares geométricos. Então, vamos pegar o conjunto dos pontos que equidistam de A e B e estão a 2,5 cm de R. O primeiro, equidistante de A e B, é a mediatriz. Então vamos construir a mediatriz do segmento AB. Centro em B, constrói um arco, centra em A, constrói outro arco, obtendo os pontos 1 e 2. Agora é só construir uma reta passando por 1 e 2. A segunda condição é estar a 2,5 cm de R. Aqui então será um par de paralelas a R. Vamos então construir. Vamos obter uma perpendicular por esse ponto aqui. Vou chamar de ponto 3. Vou construir aqui um arco, obtendo 4, em 4, 5, em 5, 6, e em 6, 7. 4, 5, 6 e 7. Então aqui eu tenho uma perpendicular. Vou repetir o processo aqui em outro ponto. Chamar esse ponto aqui de 8. A figura vai ficar um pouco carregada, mas se faz necessário aqui para a compreensão do processo. Então eu vou construir aqui um arco. De 8 eu vou obter 9. 9 eu vou obter 10. 10 eu vou obter 11. E de 11 eu vou obter 12. Então aqui é 9, 10, 11, 12.
Por 8 e 12 eu vou obter a perpendicular. Bom, com essas perpendiculares aí eu vou obter, a partir delas vou obter as paralelas. Vou abrir o compasso com 2,5. Vou centrar aqui em 3. Vou obter aqui mais um ponto nos dois lados dessa perpendicular. Vou chamar aqui de 13 e 14. Repito o procedimento aqui na outra reta. Vou obter aqui 15, 16. Por 14 e 16, vai passar uma das paralelas. Por 13 e 15, vai passar a outra paralela. Mas o que nós queremos é que elas estejam equidistantes de A e B, nessa mediatriz aqui, e ao mesmo tempo nas duas paralelas. Então eu vou obter, vai ser esse ponto, vou chamar de P1, e esse outro ponto, P2. Tanto P1 quanto P2 são equidistantes de A e B e estão a 2,5 cm da reta R. Então esse exemplo foi a composição de LG2 com LG3. No caso, mediatriz e par de paralelas. Vamos obter o conjunto de pontos que estão a 3 cm de A e 5 cm de B. Nesse caso, é a combinação de duas circunferências, uma de raio 3 e outra de raio 5. Bom, então vamos abrir o compasso aqui com 3 centímetros, centrar em A. Agora vamos abrir com 5 centímetros, centrar em B. O que nos interessa aqui é a interseção das duas circunferências. Então aqui teremos o ponto P1 e P2. Então esse é o conjunto pedido, formado pelos pontos P1 e P2. Vamos construir um par de arcos capazes de 60 graus para o segmento AB. Inicialmente, vamos construir o ângulo dado aqui, que é de 60 graus, na extremidade B do segmento AB. Para isso, vamos construir aqui um arco. Na interseção desse arco, centramos o compasso e construímos outro arco, interceptando o primeiro. Esse ponto, chamado de 1, irá passar uma semirreta B1, que formará com o segmento um ângulo de 60 graus. O passo seguinte é passar pelo ponto B uma reta perpendicular à semirreta B1. Bom, para isso, vamos pegar aqui 1, 2 e 3. Esse procedimento vai me dar o ponto, chamar de 2. Por B e 2, passa a perpendicular à semirreta B1. Em seguida, vamos construir a mediatriz do segmento AB. Centrando em B e centrando em A, obtenho os pontos 3 e 4. Com a régua, construo essa mediatriz. A interseção da mediatriz com a perpendicular à semirreta B1 vai me dar o centro do arco capaz. Chama aqui de O1. Vamos então construir esse primeiro arco capaz. O ponto O1 é o centro desse arco, com raio de O1 até A ou até B. Construímos então o primeiro arco capaz. O segundo arco capaz, ele vai estar simétrico a esse arco em relação ao segmento AB. Então, essa medida aqui é o raio, podemos centrar em A e em B.
obtendo O2. Centrando em O2, a partir de A e de B, construir o outro arco. Assim, temos dois arcos que formam o par de arcos capazes de 60 graus em relação ao segmento AB. Isso significa que qualquer ponto sobre um desses arcos vai enxergar esse segmento sob o ângulo de 60 graus. Vamos chamar esse ponto aqui de P. Teremos então esse ângulo APB, ele vai medir 60 graus. Podemos verificar isso usando aqui um esquadro. Um esquadro aqui de 60 graus. Nota então que o esquadro se encaixa no ângulo. Vamos considerar um outro ponto qualquer. Nesse outro arco aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de Q. O ponto Q então enxerga o segmento AB sob esse ângulo aqui. O ângulo AQB é um ângulo também de 60 graus. Vamos verificar usando aqui o esquadro novamente. Então, observe que o ângulo aqui se encaixa, mostrando que de fato esse ângulo é de 60 graus. Isso vale para qualquer ponto sobre esses dois arcos. Qualquer um deles vai enxergar o segmento sob um ângulo de 60 graus. Bom, relacionando esse fato a uma situação prática, imagine que você está assistindo um show ao vivo e que este segmento representa a frente do palco. Se você estiver posicionado sobre esse arco, qualquer que seja a posição, você vai enxergar o palco sob um ângulo de 60 graus. Se você estivesse aqui, por exemplo, o seu ângulo no qual você enxergaria o palco seria certamente um ângulo maior do que 60 graus. E se você estiver fora dessa região, o ângulo sob o qual você enxerga o palco seria menor do que 60 graus. Isso para efeito ilustrativo.